Oi, gente, tudo bem? Então, mais uma tentativa aqui de gravar uma aula diferente. Essa aula é sobre a análise de gráficos de funções trigonométricas para observarmos os efeitos das alterações na função que tem efeito na curva, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela a função seno, tá? E agora eu vou tratar do primeiro efeito, que é o efeito de translação, que é esse aqui, ó. Quando eu somo um valor com a função, ó, 2 mais sinx. Aí eu tenho que escrever sim, porque o programa é em inglês, tá? Então, esse é o efeito de translação. Quanto mais eu aumento esse valor, mais a função vai subindo, ó, tá? Aqui eu somei 3. Se eu somo um valor negativo, é isso aí que acontece. Então, o efeito de translação eleva para cima ou para baixo a curva toda, tá? Ok. Então, esse foi o efeito de translação. Agora, o segundo efeito, estou acompanhando aqui pela apostila, é o efeito de alteração na amplitude da curva. Então, nesse caso, eu não somo nenhum valor, eu multiplico. Olha só, então era a função seno normal, aí a vermelhinha, né? Se eu coloco um 2 na frente, esse 2 na frente já automaticamente é produto. Então, olha o que acontece, ela vai se esticando. Se ao invés de 2, eu vou colocando 3, ela vai se esticando mais. Então, o que a gente observa? Aqui, olha, ela vai sempre do menos 1, que é o valor mais baixo, até o 1 aqui, que é o valor mais alto, tá? Então, aqui o pico tá no π sobre 2, que é o 90, o valor mais alto, e o mais baixo aqui no menos π sobre 2, que é o mesmo lugar do 3π sobre 2, que é o 270, né? Aqui também, ó, 3π sobre 2, aqui do lado direito, vai crescendo, né? O ponto mais baixo é menos 1, o ponto mais alto é o 1. Aqui o ponto mais alto é o 1, e assim vai. Então, o que acontece? Se eu ponho o 2 na frente, em vez de parar no 1, no topo, ela para no 2 e menos 2. Veja só. Aqui, se eu coloco 3, olha o que acontece. O ponto máximo fica sendo 3 e o mínimo fica sendo menos 3. Tá? Então, o efeito de alteração na amplitude, ele dá esse efeito elástico na curva para cima e para baixo, tá? Já o efeito de translação, não. O efeito de translação, ele tira a curva do lugar dela sem mexer nela, só levanta do jeito que ela tá, beleza? Então, já vimos dois tipos de alteração na curva. Agora, nós vamos ver um terceiro, que é bem interessante, que é a alteração da frequência, tá? E isso é muito utilizado em física, na parte de elétrica. E também em todas essas ondas, que tem ondas curtas, ondas micro-ondas, cada uma tem uma frequência diferente, né? Tem a ver com a velocidade e o tempo que ela demora para fazer o seu percurso. Então, olha só, para mexer na frequência, até agora a gente não mexeu no x da função, né? Aqui, ó, onde eu estou balançando o mouse, olha para cá. Aqui, olha, tem o x, até agora a gente não mexeu. Então, o que acontece se eu mexo nele, tá? Eu vou pôr uma outra função para a gente ficar com essa como referência. Em vez de seno de x simples, eu vou pôr seno de 2x. Então, olha qual é a diferença. Vamos mudar a cor dela aqui, ó. Então, na verdinha, olha só, ela fica mais espremida. Então, se eu dobro o valor do ângulo, ela tem que se comprimir para fazer aquele mesmo movimento, né? Então, ó, a gente sabe que na função original, o ponto mais alto vai estar no 90 graus. Já nessa, o ponto mais alto vai estar no π sobre 4. Está na metade do caminho, então quer dizer que ela tem que correr mais, né?
Olha só, aqui eu vou pôr 3x, não é assim, 3x, né? Olha só, nesse caso ela tá comprimindo mais, ela foi pro π sobre 6, tá? E aqui tem um detalhe importante, deixa eu só desligar um pouquinho essas duas aqui. O detalhe é o seguinte, toda função, né, ela tem um período, olha, vamos olhar aqui, o período da função seno vai do zero, aqui do 0, 0, faz a conchinha de cima, acompanha aqui, ó, passa pelo ponto mais alto, desce, passa pelo ponto mais baixo e chega no 2π, completa uma volta. Então, esse é um período, o período da função seno de x simples é o período 2π, né? Quando eu ponho uma função que tem uma frequência diferente, o que acontece? O período dela também muda, olha. O período dela se espremeu. Eu dobrei o ângulo, então quer dizer que, olha, ela fez a conchinha, essa na verdinha, tá olhando só pela verdinha. Ela fez o percurso dela na metade do caminho, então ela tem uma frequência mais rápida, tá? Então, essa é a alteração de frequência. Vou colocar mais alguns outros exemplos. Sin de 3x, sin. Vocês lembram desse sin? Eu lembro. Olha só, eu tô aumentando o ângulo aqui, ela tá ficando cada vez mais espremidinha, tá? Então, esse é o efeito de alteração na frequência da curva. Aqui na apostila, ele chama esse coeficiente de C. A amplitude ele chamou de B e a translação de A. Quem não está com a apostila aberta aí, abre só para acompanhar, tá? E agora, o último efeito de alteração na curva é o efeito de defasagem. Esse efeito é um pouco chatinho de entender, porque sabe o que ele faz? Ele faz a curva atrasar à direita ou à esquerda. Então, olha só, se eu coloco aqui mais 1, mas esse mais 1 não é na função toda, é no ângulo. Olha só o que acontece. Em relação à original, ela... Olha só o que aconteceu com a verdinha, ela volta um pouquinho atrás, ó. Porque a original parte do 0, tá vendo aqui? A verdinha, ela se atrasou um pouquinho, ó, uma unidade. Se eu somo 1, ela volta 1, ó. Ela volta 1 aqui no gráfico, tá? Porque como ela tem que se compensar para chegar naquele ângulo, se eu acrescento, então a curva retrocede para dar essa compensação. Então, esse efeito chama-se efeito de defasagem, ó. Se eu somo duas unidades, lá no gráfico, ela volta 2. Olha só, essa roxinha, ela veio, o ponto de partida dela, em vez de ser no 0, 0, como é a preta, ela foi lá para o -2. Beleza? Então, esses são os 4 efeitos de alterações nas curvas. Eu fiz tudo aqui usando seno, porque cosseno é tudo, assim, lógico que é uma função diferente, mas os efeitos de alteração nas curvas, eles são iguais, tá? A parte do efeito. E agora, lá na página 35 e 36, tem a lição de casa, onde pede para você fazer esses gráficos no Desmos e dando os prints, tá? Então, olha só a letra A, por exemplo, a função é 3 mais 2 seno de x. Então, esse gráfico aí, comparando com a função seno de x normal, deixa eu trocar a cor. Para trocar a cor, você aperta aqui, olha, nos ajustes e muda a cor. Eu sempre escolho verde, não sei porque eu adoro. Tá? Então, olha só o que aconteceu com essa curva, tá? Vamos dar uma analisada aqui. Primeira coisa, ela subiu 3 unidades, então ela saiu daqui do 0, 0 e foi lá para o 3, ó. Ponto de partida não é mais no 0, é aqui no 3.
tá? O ponto de saída da conchinha vermelha. E ela ficou mais esticada do que a outra, né? Então, a outra, ela ia do -1 ao 1, essa ia do -2 ao 2. Então, ela tem uma amplitude, né, elástica, que vai do -2 ao 2. Então, são 4 unidades de amplitude. Já a outra aqui na verdinha tem 2, tá? E aí o enunciado pede assim, qual que é a imagem e o período? Bom, o período só muda se eu mexo no x, tá? Se eu mexo no x, eu multiplico o x por algum número. Aqui o x está limpo, ó, o x não tem nada multiplicando nele. Então, não tem alteração no período. O período da função é 2π. Se tivesse algum número aqui multiplicado, o período seria 2π dividido por esse número, tá? Por exemplo, se fosse assim, 3x aqui, ó, o período seria 2π sobre 3, tá? Se aqui tivesse um 5, o período seria 2π sobre 5, tá? Mas como não tem nada aqui no x, não tem alteração, o período é 2π. E a imagem dela, ó, você pega do ponto mais baixo em y. Ela foi do 1, aqui que é o ponto mais baixo dela, né, olhando para o y, e para o ponto mais alto, ó, ups, volta aqui que não era para fazer isso, aqui. Ó, o ponto mais baixo dela aqui está no 1 e o ponto mais alto aqui está no 5. Então, a imagem dela ocupa, olha, do 1 ao 5, tá? Todo esse intervalo aqui que vai do 1 ao 5. Então, é isso aí. E na letra B, C e D, você vai fazer da mesma forma. Você vai fazer aí no computador, dar os prints, responder a imagem e o período, e tá pronto. É isso aí, gente. Beijo para vocês, tá?